Olá a todos, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Coast to Coast Podcast. Hoje tenho comigo de novo o Pedro Oliveira, que é o melhor comentador de serviço que existe neste programa. Nós já sabemos que sempre que ele vem um episódio é bom, por isso ele está de volta. Estás bem, Pedro? Confessa lá, já tinhas saudades disto, não achas? Já tinha saudades, mas aquele nervoso miudinho nunca desaparece. E quero já dizer que se ouvirem quando me fizem a ladrar, peço já desculpa por isso. Isso é sempre um bom disclaimer, porque depois ouve-se um ladrar esquisito ao longe, por isso o Pedro já referiu que pode acontecer. Desta vez o episódio vai ser um pouco diferente, não vamos falar do que se passou na última semana, não vamos comentar quem foi os melhores jogadores, quem foi os piores, vamos deixar isso para outro programa, porque já achamos que há muitos bons podcasts a fazê-lo, por isso vamos aqui criar uma dinâmica diferente. Tu foste ver os teus Raptors no Scotiabank Arena, no passado, eu pus aqui 24 de outubro, fui pesquisar porque isto que é para não acharem que este podcast é assim um pouco sem pesquisa. Tecnicamente foi no dia 23, mas sim, 24 cá em Portugal. Pronto. Cá em Portugal era 24. A minha aplicação traía uma final. As pessoas podem dizer que isto não é muito bem programado. Mas, continuando, tu foste ver o jogo contra os Dallas Mavericks e isto é quase uma pergunta retórica para começar. Mas de 0 a 10, quanto é que gostaste dessa experiência? Eu diria um 10, sem dúvida. Eu acho que claro que já fui a bastantes jogos cá em Portugal, de futebol, basquetebol, já fui de handball e de voleibol, mas eu acho que é uma experiência completamente diferente, porque tem mesmo aquela aura americana de tudo à grande e à francesa, e acho e é mesmo isso que faz um jogo de basquetebol lá ser incrível, porque não só estás a ver os melhores jogadores de basquetebol da atualidade, mas também tudo o que se passa à volta, as performances ao intervalo, as performances durante os segundos de tempo, faz tudo com que valha muito a pena. E esta bandeira que estão a ver aqui atrás do We the North dos Raptors, eu em cada desconto de tempo estava sempre a abanar lá a ver se aparecia lá nos ecrãs, e apareceu uma vez. Por acaso, eu acho que o jogo não apareceu, acho que o jogo não deu em Portugal, senão tinha estado a tentar ver, mas infelizmente nem isso consegui ver. Vê lá. Não, mas eu também estava. Aquilo é tão grande que eu estava sempre atrás da bandeira, por isso a minha cara não via, mas eu era a única pessoa que tinha a bandeira, que isso eu vi de certeza. Mas foi uma experiência incrível, sem dúvida. E tu estiveste há algum tempo em Toronto, mas como é que surgiu a ideia de tu ires ver o jogo? Achaste que, não vamos falar de preços e coisas desse género, mas achaste que era muito diferente da realidade portuguesa em termos de os bilhetes são muito mais caros do que o que tu achavas que iam ser ou da média, para o espetáculo que é? De certa forma, claro que são mais caros do que os bilhetes cá em Portugal para ver um jogo de futebol, por exemplo. Por exemplo, o maior exemplo que eu posso dar é se forem ver o vosso clube na Champions, acabam por pagar metade do que se forem ver um jogo da NBA, mesmo que seja lá em cima, que eu estive lá em cima. Por isso, de certa forma, acabam por ser mais caros. Mas é como eu te disse, como tem tanta coisa à volta e não só o jogo, enquanto, por exemplo, um jogo de futebol, claro que temos o ambiente todo e as pessoas, mas não existem pessoas a atuar grande parte das vezes no intervalo e nada disso. E acho que é isso que faz a diferença nos preços. Por isso acaba por ser um bocado mais caro da realidade portuguesa, mas também acaba por ser um bocado diferente da realidade que temos cá, sem dúvida. É verdade que também é algo que fazes, espero que vás ver mais vezes, mas acaba por ser algo que tu pensas assim, pode ser uma vez na vida que eu tenho esta oportunidade, então acho que o preço às vezes nem é o que mais conta claro que conta, porque imagino que os bilhetes lá em baixo para ver nas partes mais lá em baixo que seja ridiculamente caro, acredito que tenhas visto enquanto estiveste à procura de bilhetes. E mesmo na parte central acaba por ser um bocado complicado, mas
Mas Tu imaginas que, por exemplo, há lá pessoas que veem aquilo regularmente e que têm até o bilhete da época e que seja, para eles já é normal, mas para um português que sim, está habituado a esta realidade acaba por ser um pouco mais caro. sim, eu por acaso estive ao lado de uma pessoa que via-se mesmo que já tinha estado lá várias vezes, que até tinha a camisola dos Raptors quando foram campeões, um, acho que foram lançadas dentro da arena. Um, e opá, ao longo do jogo fomos falando de diferentes coisas. Eu disse mesmo, ok, eu não tenho os lugares, o lugar anual, mas tenho um lugar que imagina, consegue uma promoção e aqui e ali num jogo qualquer. E se eu vivesse em Toronto é o que eu faria também. Eu não ia ver todos os jogos, eu não ia ter aquele passe para anual, porque acaba por ser bastante dinheiro, mas aqui e ali, de certeza que ia tentar ver algum jogo. E eu escolhia mesmo ir ver os Mavericks, poderia ter visto o jogo anterior, que era contra os Wizards, e ainda bem que não o fiz, porque foi um blowout. Mas eu fui ver os Mavericks mesmo também por causa do Luka. Na primeira parte ele não apareceu muito, mas depois na segunda lá apareceu e eu encheu os meus Raptors. Mas está, se for quando os Lakers aparecessem, ia ver o LeBron, quando os Bucks aparecessem, ia tentar ver o Giannis, por isso. Acho que se eu vivesse em Toronto, e quem sabe um dia, ia estar mais Nunca se presente, sabe, é certeza. nunca se sabe. Exatamente. E agora que tocaste aí no Luka, podemos falar um pouco do jogo, porque também é parte é parte principal do Claro. espetáculo e eu acho que também é interessante ver do ponto de vista de quem está na bancada, porque nós, quando estamos a ver no sofá, mostram-nos o que eles querem que nós vejamos, não o que nós queremos ver às vezes, e é interessante. E eu ia-te perguntar, tu viste o Luka, mas houve algum jogador que te encheu as medidas de algo que não tenhas visto fora daquelas luzes da ribalta, digamos assim, aquele jogador que não aparece tanto nos highlights e que em termos de basquetebol te surpreendeu? A meu ver foi o Tim Hardaway Jr. Ele foi o jogador dos Mavericks, basicamente deu grande parte da volta no terceiro período. Foi o jogador que mais triplos marcou no terceiro período para dar esse comeback. Por isso foi mesmo o Tim Hardaway Jr. Porque mesmo às vezes quando eu vejo os Mavericks na televisão, não se vê tanto esses atiradores, e foi mesmo o Tim Hardaway Jr. que marcou o jogo, na minha opinião. E também, de certa forma, foi bom ver o Delano Banton, que é um rookie dos Raptors. Não jogou muito, mas o tempo em que jogou, via-se que queria mesmo tentar dar a vitória aos Raptors, e acho que ele não teve o impacto estatístico que poderia ter, mas acho que o impacto dele também, basquetebolisticamente falando, acho que foi bastante bom também. Por O isso seria Delano, esses dois lugares. o Delano Banton, que é cada vez mais uma figura querida deste podcast, porque é um jogador extraordinário em termos de. Eu acho que é uma figura, está-se a criar ali uma figura mesmo fantástica, porque ele é de Toronto, ou ali muito Sim. perto de Toronto, ele cresceu ali provavelmente viveu muitos jogos no pavilhão. E é quase uma figura da casa, está-se a criar. E os próprios adeptos dos Raptors, acredito que se tu falaste com alguns, está-se a criar um amor à volta do Banton que não se vê à volta dos outros. Sim, isso é verdade. É o hometown kid. Ele até, o número 45 dele é do autocarro que ele usava desde onde era para o centro de Toronto. Por isso é que ele tem o número 45. E E nós vimos, ontem ele fez anos, nós estamos a gravar isto assim, a 8 de novembro, ele fez anos a 7, e os Raptors fizeram uma homenagem sobre isso mesmo nas redes sociais, foi bastante engraçado. Por acaso não sabia a história, depois fui ler e ainda achei mais querido esse post para ele, acho que deve ter ficado mesmo emocionado. acredito. Mas eu acho que, de certa forma, como os Raptors são a única equipa canadiana, eles dão o spotlight aos atletas canadianos. Por exemplo, os Mavericks têm o Dwight Powell, que é canadiano, e a meio do jogo, mesmo ele sendo da equipa contrária,
eles deram a spotlight ao Dwight Powell e, de certa forma, acho que isso acaba por ser... É como se fossem os Raptors a dizer obrigado por também colocares o Canadá no mapa. E acho que também é isso que está a formar à volta do Dylan Benton, como é o primeiro canadiano a ser draftado pelos Toronto Raptors. Acaba por existir aquele amor de ok, eu quero ver este rapaz a fazer grandes coisas. E de toda forma, acho que ninguém estava à espera de uma escolha da segunda ronda a fazer o que ele está a fazer. E de certa forma, acho que os minutos dele vão aumentar cada vez mais se ele continuar a jogar como anda a jogar, isso tenho certeza. Ele nesse jogo fez 0 pontos, 2 ressaltos e 0 assistências. Eu sei que este é como tu dizes, não aparece nas estatísticas o trabalho que ele faz sem bola. Eu acho que ele é bastante inteligente também sem bola. Tem muito a melhorar, claro. Ele não é um jogador, não é daqueles rookies que nós já sabemos que estava preparado para a liga. Vai ter que ter alguns, provavelmente vai cair para a G-League algumas vezes. Algo que sabemos que os Raptors sabem fazer muito bem, que é... algo que os Sacramento Kings não sabem fazer, mas isso já fica para outro episódio, porque senão lá vamos cair outra vez no banter ou Luke Walton. Mas voltando aos Raptors, é sempre bom ver jogadores que, por exemplo, tens o Chris Boucher, tens o Fred VanVleet, e tu achaste que havia um jogador favorito dos adeptos do pouco tempo que lá estiveste, sem ser o Banton? Haverá lá algum que chama mais a atenção nesse aspecto, ou achaste que era tudo muito igual? Porque às vezes tu vais ao estádio aqui em Portugal e tens um jogador que levanta mais as pessoas da cadeira, e percebeste isso lá dentro? Eu acho que existe um amor muito grande pelo Fred VanVleet, porque lá está, teve na equipa, ganhou o campeonato, desde que o Kyle Lowry saiu, é agora o líder da equipa. Por isso, existe um bocado de amor, um grande amor pelo Fred VanVleet. O que eu via mais era camisolas do Fred VanVleet, pessoal à minha volta. Mas eu acho que, para além dos rookies, como o Scottie Barnes e o Donovan Benton, claro, eu acho que o OG Anunoby, acho que sempre que ele marcava a bola, e fez muito isso durante a primeira parte, marcou 21 pontos, depois só marcou 2 na segunda parte, mas nessa primeira parte, sempre que ele marcava a bola, ouvia-se mesmo os adeptos a dar aquela força, porque acho que os adeptos dos Raptors querem que, pronto, o OG suba a média de pontos e seja ainda mais influente. E acho que existe agora esse certo amor para ver o OG Anunoby a fazer melhores coisas e grandes coisas. Isso eu diria que existe o amor pelo Fred VanVleet, existe o amor pelo OG Anunoby, e infelizmente não vi o Pascal Siakam a jogar, mas acredito também ontem que ele voltou outra vez depois da lesão. Acho que também deve ser um jogador que deve receber muito amor, sem certeza. E tu deves ter percebido também que, para mim, que eu cada vez gosto mais dos Raptors, está a crescer a minha hierarquia de equipas que têm um carinho, porque tem mesmo... piada, porque vencemos contra os Warriors. Pois, eu sei, mas eu já aí nesse ano, eu assim, se perdemos para alguém, que seja para os Raptors, porque é uma equipa que eu tenho um carinho especial, e principalmente nós estivemos a falar nisto em off, depois de ver o documentário sobre o Vince Carter, que eu sei que também querias falar sobre isso neste podcast, para quem ainda não viu, que é o Carter Effect, em que fala muito das raízes dos Raptors, antes, durante e depois, e agora durante... Ainda não tinham vencido o título, que torna aquilo ainda mais... Eu acho que ver aquilo sabendo que eles ainda não tinham vencido nada, acho que ainda é melhor, porque agora poderia ter aquele... um cunho de quem foi campeão, e é mais fácil ser adepto de quem já foi campeão e viu o que é bom a acontecer, porque eles naquela altura eram, lá estavam os Raptors. Acho que na altura em que aquilo foi filmado estavam um pouco mal, não lutavam sequer. Acho que foi filmado em 2017. Já Claro estava que a existem saltar coisas pelos... do passado, mas sim. Mas a maior parte das coisas sim, a maior parte das coisas é sobre o Vince Carter, portanto é aquela altura em que os Raptors ainda estavam a criar a sua identidade, e tu que estiveste lá, eu gostava muito de saber se te sentiste ainda mais em casa, tendo em conta
o facto de teres visto o documentário e já sabias muito mais com o que contar, ou foi tudo muito novo, mesmo tendo visto aqueles minutos todos? Eu acho que foi uma mistura dos dois. Porque, de certa forma, Toronto e mesmo o Canadá acaba por ser muito um país virado para o hockey. Por isso, imagina, eu quando entrei no pavilhão vi para aí uns 10 banners dos Maple Leafs, e só via 2 dos Raptors. De certa forma é um bocado, ok, temos aqui esta equipa de hockey que já fez grandes coisas e temos aqui esta equipa de basquetebol que já fez algumas coisinhas, mas ainda não fez aquelas, não fez coisas ainda maiores. E acho que a partir daí consegues ver que Toronto é muito virado para o hockey e existe esse amor maior ao hockey e acho que isso nunca vai desaparecer e mesmo durante o documentário da Carter Effect eles mencionam mesmo isso, Toronto is a hockey town e é mesmo, mas de certa forma quando os Raptors vão jogar lá tu acho que sentes mesmo que existe não só uma cidade mas um país a apoiá-los. Eu senti isso enquanto estava lá dentro. E acho que é isso que torna os Raptors tão apelativos para mim, né? Ser aquele underdog e ser a única equipa do Canadá atualmente. E acho que muito tem que se dar ao Vince Carter por isso, porque foi ele que pôs Toronto no mapa. Foi o primeiro jogador que realmente fez com que os Raptors fossem relativamente mais importantes na liga. E pronto, é claro que existe muita gente com camisolas do Vince Carter, ele já não joga nos Raptors há mais de 15 anos e ainda continua muita gente com camisolas do Vince Carter, e isso só demonstra o impacto dele e acho que se alguma vez tu ou os ouvintes forem ver um jogo dos Raptors, acho que vão sentir mesmo isso, que estamos numa nova altura, uma nova época, já somos campeões e os Raptors já fizeram muito, mas existe sempre aquele amor especial pela primeira pessoa que verdadeiramente fez os Raptors colocarem-se no mapa. E acho que isso foi a coisa que mais impacto teve em mim, foi mesmo ainda ver esse amor pelo Vince Carter, mesmo passado estes anos todos. E para quem viu o documentário, também sabe que houve ali uma fase de ódio ao Vince Carter depois de ele ter saído. Porque eu acho que os adeptos dos Raptors na altura não perceberam muito bem o porquê de ele ter saído, mas foi tudo menos... Tantos anos depois, eu acho que eles perceberam que não foi culpa dele. E também isso teve uma grande preponderância nesse facto de agora eles perceberem que não tem nada que o odiar e que é uma figura do franchise e nada vai mudar e que o Vince ainda hoje e acredito que toda a sua vida vai ter um carinho e vai ser a equipa dele para sempre. E até tens aquela ligação com o Tracy McGrady que foi... Eles só souberam que eram primos quando chegaram lá. E eu gostei muito dessa história porque o Tracy McGrady e o Vince Carter são primos e só souberam quando chegaram a Toronto, falando com familiares em comum, o que eu achei uma das histórias mais bonitas do documentário. Mas tu sentiste que também ainda havia alguém... Tu falaste com pessoas de Toronto, de certeza, sobre os Raptors, e chegaste a falar sobre isso, sobre a importância que o Vince tem para eles? Sim, e nem precisei falar com muita gente sobre isso, eu disse mesmo que as pessoas sentem mesmo que o Vince Carter lá está, foi a pessoa que pôs o Toronto no mapa, mas eu acho que o ódio que existia pelo Vince Carter acabou há cerca de 5, 6 anos, quando ele já estava mais velhote e assim, né, ainda a jogar. Porque, de certa forma, quando os Raptors começaram a ficar, pronto, uma das melhores equipas da conferência a partir de 2015, 2016, acho que foi a partir daí que os fãs do Raptors começaram, ok, nós não precisamos odiar esta pessoa porque mesmo depois do que aconteceu, esta equipa consegue ser boa sem ele. E acho que
eu acho que a história de Vince Carter em Toronto é muito, muito interessante, porque ele não é canadiano de todo. Acho que ele nasceu na Flórida, se não estou em erro. Por isso é uma diferença muito grande em termos de temperatura, em termos de estilo de vida. Mas eu acho que o que os fãs viram foi, mesmo a partir desse comentário da Carter Effect, falava mesmo que quando o Vince Carter estava em Toronto e a equipa estava em Toronto, quando os jogadores de fora vinham a Toronto, ele tinha a sua própria discoteca, ele levava lá os atletas das equipas adversárias, mesmo para eles entenderem, ok, o Canadá nem é assim tão diferente dos Estados Unidos. E acho que foi mesmo a partir daí que as pessoas começaram a ver que ele tinha mesmo um amor à cidade. Claro que as coisas não acabaram da melhor forma, mas acho que foi mesmo a partir daí, quando os Raptors começaram a ficar bons outra vez, e desde que saiu esse comentário, acho que as pessoas começaram a ver com outros olhos o Vince Carter. E pronto, acho que é mesmo essa importância, porque não é só... O Vince Carter não teve só a importância no que toca ao jogo jogado, como os highlights enormes que ele tem e assim, mas também o que ele significou para a cidade. E acho que isso não se vê tanto em jogadores, nem noutros franchises. É mesmo isso. Muitos desses jogadores não demonstram para fora o que a cidade consegue fazer. E acho que foi aí que o Vince Carter foi diferente, e acho que é isso que ainda torna ainda mais querido para os fãs dos Raptors. Porque os Raptors jogavam antes num estádio que aquilo parecia que não tinha qualquer tipo de organização. E ele também ajudou a criar o pavilhão, onde acaba por ser um filho do pavilhão, até lhe chama o Air Canada, por causa Sim. disso. Acho que foi aí que nasceu a alcunha dele. E ele foi o primeiro jogador a marcar pontos neste pavilhão. Exato, ainda mais isso. Mas o que eu te ia perguntar agora é: temos agora uma vaga gigante de jogadores canadianos na NBA. Nós já falámos do Dalano Banton, mas também há jogadores muito bons da NBA agora que são um produto do Vince Carter, são filhos do Vince Carter, no aspecto em que viram-nos jogar em Toronto, perceberam que também existia basquetebol no Canadá, que não era só hóquei, e que também há margem para ser uma estrela canadiana no basquetebol. Eu acho que os primeiros foram, por exemplo, o Andrew Wiggins, o Tristan Thompson, que foram escolhas muito altas no draft. A partir daí, agora temos o Jamal Murray, o RJ Barrett, o Shai Gilgeous-Alexander. São todos jogadores que estão a crescer, que cresceram a ver o Vince a brilhar no Canadá, e eu acho que também isso foi um cunho que ele deixou. E eu ia-te perguntar, se tu foste a várias cidades do Canadá, se tu vias crianças a jogar na rua, porque o hockey não é um desporto que também se joga também se pode jogar na rua, principalmente quando está mais frio, mas vias muitos campos de basquetebol na rua? Eu diria que no primeiro dia em que estive em Toronto, estava longe da parte do centro, estava na parte perto da High Park, que é muito mais para a esquerda da downtown. E lembro-me que uma das primeiras coisas que eu fiz foi andar de onde eu estava até à beira do rio, e a caminho daí, que são para aí uma meia hora a pé, acabei por ver 4 campos de basquetebol, e o que eu adorei foi o facto de tu poderes estar a jogar basquetebol e se olhasses para a esquerda, vias a CN Tower, que é a maior torre de Toronto. E isso para mim teve um impacto enorme, porque eu na altura nem sequer tinha ido à zona do centro da cidade, por isso foi um bocado aquela coisa de uau, eu estou aqui, estou numa cidade que tem uma equipa de basquetebol. E foi nesse mesmo dia que até vi as training facilities dos Raptors. Por isso, de certa forma, Toronto é uma cidade que está muito virada para o hockey, mas também tem um estádio de futebol em que o Canadá jogou lá dias antes do jogo contra os Raptors. Também existe o beisebol. Por isso, lá está, acaba por ser uma cidade que tem muita coisa, mas vê-se ainda mais aquele impacto do basquetebol. E eu só estive, para além de Toronto, estive em Montreal,
e em Montreal também tens jogadores como Chris Boucher, há mais uma pessoa que me está a faltar, mas também tens outros jogadores de Montreal, e mesmo nessa cidade, eu diria que é quase mais europeia do que norte-americana. O Dort é de Montreal. O Ludort é isso, o Ludort. É uma cidade mais europeia, a meu ver, até mesmo porque se fala francês, assim, acabas por achar que estás na Europa. Mas mesmo assim existiam alguns campos de vez em quando na cidade, e mesmo em zonas mais com mais pessoas, e assim, mesmo assim vias vários campos de basquetebol e pessoas a jogar. Por isso, eu acho que esses jogadores todos novos que estão na NBA e que são canadianos, acho que cresceram mesmo a partir de ver o Vince Carter e o Tracy McGrady, e acho que vê-se também aí o impacto da equipa de Toronto, na forma como os canadianos olham para o basquetebol. Eu acho que é isso que existam gerações que depois de uma equipa se mudar para lá, uma coisa assim, essas gerações também vão estar mais apegadas a esses esportes. Eu imagino que, por exemplo, se alguma cidade no Canadá vier a ter futebol americano, que daqui a 10, 20 anos iremos ver canadianos a jogar futebol americano. Eu acho que é isso que torna a América do Norte mais diversificada, a meu ver, porque infelizmente aqui em Portugal vês muitas crianças muito ligadas ao futebol e a querer ser futebolistas, e não vês tantas a querer ser basquetebolistas, ou a jogar handball, ou até mesmo futebol americano. E acaba por ficar muito talento escondido, porque não existe forma de experimentar diferentes esportes. E eu acho que é essa a grande diferença entre Portugal e a América do Norte, sem dúvida. Isso é mesmo algo que me custa, porque tu vais a uma grande cidade, por exemplo, Porto, Lisboa, talvez tenhas muito mais abranges muito mais desportos do que, por exemplo, eu que moro num local muito remoto e que eu só tinha futebol, futsal, pouco mais. Nunca ninguém me deu a possibilidade de experimentar outras coisas, talvez nas aulas de educação física, mas mesmo assim é muito pouco tempo focado em desportos de pavilhão. Vamos jogar futebol. É muito limitado. É muito limitado. Futsal, porque principalmente jogava-se em campo indoor, mas é algo que eu acho que se tem que mudar, é dar às crianças diferentes formas de. Olha, eu não sou boa a futsal, porque nem toda a gente pode ser bom a futsal, futebol, ser bom com os pés, mas experimentar com as mãos. E eu acho que ainda há muito a mudar, o que eu não acho que vai acontecer tão cedo, ainda vai demorar muito, muito tempo. Agora com o Nemias, eu acho que pode ser que mude alguma coisa, porque vai-se começar a ver muitas crianças, quando eles principalmente se estrear na NBA, muitas crianças olhar para ele e dizer: epá, se calhar até tenho jeito, principalmente. Se calhar vou ser aqui um pouco polémica, mas principalmente crianças um pouco maiores que não têm tanta estão um pouco limitadas em termos de motores, de pés, porque nem toda a gente tem jeito, como eu já referi. Sim. E que o basquetebol era uma boa catapulta para serem bons a um desporto. E eu acho que é isso que falta muito cá. Falta muito, e eu de certa forma eu olho para o que eu poderia ter feito. Eu joguei futebol 2 anos, era muito mal. Depois virem para a natação e epá, não fiz outra coisa. Mas eu olhava e via, ok, basquetebol, eu sou uma pessoa baixa, por isso basquetebol não. Mas imagina, se eu pudesse, sei lá, tentar jogar futebol americano, sei lá, poderia conseguir fazer alguma coisa daquilo. Ou mesmo, claro que de vez em quando nas aulas de educação física ias jogando voleibol ou handball, ou seja o que for, e eu notei que, ok, se calhar eu até sou bom no handball, mas eu depois saía das aulas de educação física e depois nem sequer pensava naquilo mais. E acho que alguma coisa tem que mudar, nem que seja o plano de educação física para abranger mais desportos para além do futsal e o futebol, porque infelizmente Portugal está muito virado para esse desporto e tudo o resto fica um bocado de lado. Mas dá que pensar no que
uma simples equipa de basquetebol em Toronto e na altura em Vancouver fizeram para as gerações que seguiram. E acho que é isso que também temos que pensar cá em Portugal e tentar ver se existe alguma forma de também mudar um bocado isso. Porque é como tu mencionas, está muito limitado. Está muito limitado. E agora que estamos a falar nas diferenças entre a América do Norte e Portugal, também gostava que me dissesse se achaste que existiu alguma diferença em termos de rigor de organização, em rigor dentro do pavilhão, porque tu foste ver um jogo em meio da pandemia, porque eu acho que ainda não foste ver nenhum jogo de futebol ou um desporto mais conhecido em Portugal nesta altura, mas acho que eu já fui ver 2 jogos de futebol, por isso acho que podemos ter aqui uma conversa sobre isso, para caso alguém esteja a pensar em ir a ver, seja basquete, seja outro desporto qualquer, porque acho que deve ser muito parecida as medidas, mas achaste que eles lá cumprem ou foi assim um pouco diferente? Claro que existem aqueles avisos de para a pandemia não ficar pior, usa máscara, lava as mãos e essas coisas todas. Claro que existem esses avisos, mas eu diria que depois do primeiro período as pessoas já estavam um bocado cansadas de usar a máscara, por isso muitas das pessoas que eu tinha à minha volta não a tinham sequer, ou a tinham apenas no queixo. Por isso eu diria que de certa forma cumprem no início, mas depois é um bocado complicado também manter isso, porque uma coisa que se vê muito é que não existem muitas seguranças na parte de cima, pelo menos. Por isso as pessoas pensavam, ok, ninguém está a ver, vou tirar. E por isso é que tu vias pessoas a aparecer no ecrã sem máscara nenhuma e assim, acho que... claro que existem pessoas que cumprem, mas eu diria que 70% das pessoas não cumpriam. E mesmo eu também estava a comer pipocas e assim, Claro. e, também tirava, mas quando podia voltava a pôr. Mas eu acho que as pessoas ainda estão um bocado a baldar um bocado para isso, por isso não sei se é a mesma coisa aqui em Portugal, diz-me tu. Eu, quando fui ver os jogos de futebol, o primeiro que eu fui, a capacidade ainda não era máxima, era 35%, acho eu. Era uma das poucas que lá estava e havia quase um segurança por cada setor, por isso as pessoas cumpriam e na altura ainda havia um certo receio de ir a sítios com muita gente, então as pessoas cumpriam, havia distanciamento, até muito distanciamento, então senti que as pessoas aí cumpriam, mas depois já fui ver outro jogo, foi a Guimarães ao Vitória, e no Dom Afonso Henriques, e aí já senti, o estádio era maior, mas já havia mais gente, e quanto mais gente, menos pessoas cumprem. Acho que Sim, é uma boa eu acho que fração de eu quantas acho mais que é pessoas aquele estão num efeito sítio, dominó. apesar de acharmos vai estar mais gente, mais probabilidade de contágio, vamos estar mais protegidos, mas não acontece. Eu acho que é aquele efeito dominó. Quando vês uma pessoa que não está a cumprir, vês outra pessoa que olha para essa pessoa e não cumpre, e também, de certa forma, vais vendo e consegues ver cada vez mais pessoas a tirar as máscaras ou a não ter os cuidados precisos. E acho que acaba por ser esse efeito dominó e acho que foi isso que aconteceu mesmo no jogo em Toronto. É mesmo, de certa forma, tu vês algumas pessoas, seja no ecrã, seja à tua beira, que não têm a máscara e tu pensas, ok, se essa pessoa não tem a máscara, também não preciso ter. E pronto, cumprem, mas também não cumprem, de certa forma. E tu precisaste, por exemplo, de certificado de vacinação, o teste, era válido o português lá? Porque já ouvi Sim. várias histórias de que até eram americanos que vieram a Portugal ver jogos e o certificado não dava, então eu tinha essa curiosidade se o teu dava lá. Dava. Uma coisa que acontecia muitas vezes lá é mesmo para entrar num restaurante, para entrar num café, precisavas de mostrar o certificado de vacinação. E uma coisa boa do certificado da União Europeia tem a parte em inglês. Por isso, de certa forma, a grande parte dos sítios nunca me deram problemas, e mesmo para entrar no Scotiabank Arena não me deram problemas. Lembro-me de uma vez que tentei ir a um restaurante, que eles tentavam ler aquilo, lá tem as diferentes províncias, e eles tentavam ver pelo QR Code da província de Ontario, só que, claro, como eu não dava, né? Por isso, de certa forma, estive ali uns 10 minutos à espera que o chefe
viesse ter comigo e ver-se que, ok, fui vacinado para me deixarem entrar. Mas foi só mesmo essa situação em que não fui aceito pelo certificado de vacinação, mas de resto não houve muitos problemas, por isso não tive muitos problemas com isso, mas sim, é preciso mostrar o certificado de vacinação. Não sei como é que está a funcionar cá para ir ver jogos de futebol, ou seja do que for, também precisa de certificado de vacinação. Precisamos sim, ou então de fazer o teste, se for PCR, acho que dá 72 horas, mas se for rápido tens que ir a uma farmácia 48. Eu só precisei uma vez, porque depois ainda não tinha, já tinha tomado as 2 vacinas, mas não tinha dado os 14 dias, então tive que fazer teste para ir, mas está bastante rigoroso e é bom ver as diferentes realidades também, porque nunca se sabe se alguém aqui no podcast está com receio de ir, mas o Canadá é seguro, é o que fica deste bocado. No Instagram, o Simão Carvalho, que deves conhecer bastante bem, perguntou o quão rigorosa é a organização do ponto de vista de quem vai ver o jogo. Eu já te perguntei mais ou menos, mas achas que é um espetáculo muito mais bem organizado que o futebol? Sabemos que começa um pouco mais tarde, que nós já quando estamos à espera de ver um jogo da NBA sabemos que nunca começa a horas. Porquê que será que isso acontece? Eu acho que de certa forma tem a ver com as equipas, o aquecimento delas. Acho que depende um bocado disso. Eu quando cheguei lá já estava... o primeiro jogador que eu vi foi o Gary Trent Jr. a aquecer. Mas eu acho que o que acontece a maior parte das vezes as equipas demoram mais um bocado a entrar para ir fazer aquele aquecimento pré-jogo. Por isso acho que é um bocado isso que faz com que os jogos da NBA se atrasem um bocadinho. Mas eu acho que a maior diferença num jogo de basquetebol, claro que o jogo de futebol existe muito mais paragens num jogo de basquetebol. Por exemplo, um jogo de futebol, o relógio nem para sequer, continua sempre, independentemente do que aconteça. Mas um jogo de basquetebol para mesmo. E acho que é mesmo isso que faz com que a organização tenha que fazer mais passos e mais coisas para entreter as pessoas. E isso foi, por acaso, uma coisa que eu senti, quando vês um jogo da NBA na televisão, existem momentos que estás ali, nunca mais acaba este desconto de tempo, ou nunca mais acaba esta revisão dos árbitros, ou caraças. Enquanto eu estava lá, aquilo passou a correr. Eu diria que quando vejo jogos da NBA na televisão, eu algumas vezes até deixo de ver, porque a partir do terceiro período já estou mesmo cansado de estar muito tempo à espera. Mas lá já estava no quarto período e eu pensava, ok, ainda estamos no segundo período, mas não, já estava no quarto. Eu acho que é isso que faz a diferença. Mas em termos de organização, acho que eles são muito organizados no que toca às portas, aos gates, de onde os diferentes sítios para sentar estão. E para além disso, existe mais organização em tentar entreter as pessoas, por isso é que eu acho que senti que o jogo passou mais rápido, porque mesmo nos descontos de tempo tinha sempre alguma coisa a acontecer, seja a mascote a fazer qualquer coisa estúpida, seja aquelas pessoas a mandar a camisola. Achaste que era que o Dino, acho que é o Dino que se chama, não? Não, é o Raptor. O Raptor, exato. Eu que para mim é o Dino, mas mas achaste que era sem dúvida uma das melhores mascotes da NBA, porque temos às vezes aquele. Eu acho que para mim tens a dos Bulls, que tu não foste ver ao vivo, mas acredito que também seja aquela mascote que fica na retina, mas também achaste que era um espetáculo dentro do espetáculo, isso da mascote, e também tens os dançarinos entre descontos de tempo. Agora acho que é os Detroit Pistons, que também têm quase um espetáculo de Harlem Globetrotters. Tem vários espetáculos assim, e eu acho que isso também ajuda um pouco a passar o tempo, que é algo que nós não vemos na televisão, porque às vezes aparecem aqueles banners de publicidade e nós não vemos tudo, e também acaba por se perder um pouco a vontade de estar a perder tempo a ver, apesar dos comentadores às vezes nos darem, acho que às vezes é isso que nos vale os comentadores a tentar que nós não adormecemos. Sim, é mesmo isso. É que é mesmo isso. Claro que imagina, quando tu vês na televisão aquelas pessoas a mandar as t-shirts para o público, tu ficas, ok, quem me dera estar ali, mas pronto, não vou receber camisola nenhuma.
mas quando estás dentro do pavilhão e vês essas pessoas a tirar essas camisolas, tu até te levantas e tentas chamar a atenção em si. Por isso eu acho que, de certa forma, isso acaba por ajudar ao teu tempo lá não ficar muito monótono. Eu acho que, por exemplo, a pessoa com quem eu fui ver o jogo já mora em Toronto há cerca de 15 anos e ela nunca foi ver um jogo dos Raptors. E eu acho que ela tinha esse medo de, ok, basquetebol acaba por ser um desporto muito parado entre descontos de tempo e assim, mas enquanto estávamos lá, ela também passou o tempo todo a tentar aparecer nos ecrãs, a tentar apanhar as camisolas. Por isso acho que é isso que ajuda um bocado. E o Raptor, enquanto eu estive lá, não fez grande coisa, mas o que aconteceu na altura é que nesse dia era o último dia em que se podia votar ao Mascot Hall of Fame, por isso eles estavam muito a mostrar os highlights do Raptor nos ecrãs e pronto, via-se o Raptor a comer aquela rapariga, via-se o Raptor a fazer aquelas parvoíces de tirar com um bolo à cara de uma pessoa. Por isso, teve a sua piada, mas infelizmente não vi o Raptor a fazer grande coisa. Claro que ele lá no meio fazia algumas coisinhas, até tocou aquele bombo antes do jogo começar, mas não, infelizmente não vi o Raptor no seu melhor, com certeza. E era uma coisa que eu também tinha curiosidade, por exemplo, naquela fase em que apresentam os jogadores, eu sinto sempre que há ali um ambiente diferente no pavilhão que não há em Portugal. Às vezes em Portugal diz número 1 e não há um. Também ainda não está muita gente no estádio, que acho que é uma diferença que também há entre o basquetebol e futebol. As pessoas chegam mais cedo ao pavilhão no basquete do que no futebol ou não. É uma ideia que eu tenho, mas pode estar errado. Imagina, até meio do primeiro período ainda estavam muitos lugares vazios. Não sei se foi o trânsito, se foi problemas quaisquer na entrada, mas só a partir eu diria do segundo período é que as coisas começaram a ficar cada vez mais cheias. Mas sim, existe essa coisa quando eles apresentam os jogadores, eu acho que também como são nomes maiores e também como são menos jogadores que numa equipa de futebol, por exemplo, existe mais aquela coisa, ok, vamos apoiar e vamos a tudo. Mas sim, existe uma energia muito grande quando eles apresentam os jogadores e o jogador com que eu vi mais isso foi mesmo o Fred VanVleet, que foi o último a ser anunciado e o pessoal começou a berrar, tipo, mesmo a apoiar tudo e acho que sim, é uma coisa que não se vê muito cá em Portugal, mas que também teve o seu impacto quando eu estive lá. E eu acho que houve um jogador nessa altura, acho que foi nesse jogo ou no anterior, que se falou bastante, que foi o Scottie Barnes, que é o rookie dos Toronto Raptors. Nota-se que já há uma grande expectativa em relação a ele. Sim. Ainda no jogo que aconteceu nesta madrugada, que já dissemos, estamos a gravar 8 de novembro, ele defendeu o Kevin Durant e ele próprio disse: será que este miúdo tem 19, 20 anos? Como é que é possível? E eu acho que está-se a criar um ovo para falar do Raptors, que saía do ovo, está-se a criar algo especial à volta do Scott e ele, mesmo nesses vídeos de hype de apresentação, notou-se que ele era muito chegado ao Goran Dragic. Sentiste isso no jogo? Também viste assim algumas ligações que nós não vemos na televisão? Eu acho que essa deu bastante que falar, porque são jogadores com tanta diferença de idade, mas mesmo assim nota-se que há algo diferente nos Raptors que não existe em muitas equipas. Estás a ver nos Cavs agora, que é um balneário muito bom, mas viste isso lá dentro do pavilhão? Eu não senti tanto na altura entre o Scottie Barnes e o Goran Dragic. Claro que quando o Scottie Barnes marcava, o pessoal perdia a cabeça, mas eu acho que o que aconteceu com o Scottie Barnes nesse jogo, que ele não fez um grande jogo contra os Mavericks, foi o facto de ser o primeiro back-to-back dele. Deixa-me só referir as estatísticas, porque é a minha oportunidade de brilhar. 17 pontos, 8 ressaltos e 2 assistências. Foi um jogo... Estava a começar a aquecer. Sim, foi um jogo bonzinho, mas eu acho que foi o primeiro back-to-back dele, pois eu senti que ele estava muito cansado e estava a tentar
organizar-se de forma a não gastar tanta energia, porque ele no jogo anterior contra os Celtics, ele deu tudo o que tinha, basicamente. E por isso nesse jogo ele não tinha tanta energia quanto se vê noutros jogos. Mas as pessoas com que eu vi mais ligação foi o Precious Achiuwa com o Goran Dragic. Se calhar porque jogaram juntos nos Miami antes. Acho que muito provavelmente foi isso. E como foram os dois trocados para Toronto, acho que como já se conheciam, acabaram por ter essa ligação. Por isso eu diria que foi mesmo o Goran com o Precious. Mas o que eu vi mais foi mesmo o Dalano Banton com o OG Anunoby. Eu vi essa ligação entre eles mesmo quando eles estavam a jogar, tentavam procurar-se um ao outro. Por isso eu diria que vi essa ligação. Por isso, mas a maior que vi foi mesmo o Goran com o Precious. Infelizmente agora o Dragic não anda a jogar sequer, quase. Por isso vamos ver no que isso vai dar, mas eu acho que o Precious nesse jogo também teve uma grande prestação. E acho que estou contente por ter visto aqueles jogadores mais novos que poderiam dar alguma coisa, mas não temos bem a certeza a jogar muito bem. Eu acho que o Scottie Barnes temos a certeza que vai fazer grandes coisas, já está a fazer. Mas também temos o OG Anunoby, temos o Precious Achiuwa. Eu acho que a única pessoa que eu gostava de ter visto jogar mais foi mesmo o Malachi Flynn. Ele só jogou acho que cerca de 5 ou 10 minutos, nem isso, se calhar. Mas também existe aquela, sempre que ele tinha a bola na mão, existia uma energia diferente. Não sei se é por já estar na equipa há mais tempo, mas acho que é um jogador, pode não ter tantos minutos, mas que acho que os fãs do Raptors também gostam muito. E agora também gostava de tocar nos Dallas Mavericks, principalmente no Luka, porque eu sei que tu gostas muito do Luka. Quem não gosta, eu acho que precisa de realmente ir ao psicólogo ou qualquer coisa do género, porque é um jogador, pode-se não gostar muito do que... Da forma de jogar, sim. Não é tanto a forma de jogar, é mais o que ele não joga quando ele se mete com os árbitros e com aquele temperamento que às vezes me irrita um pouco, por muito que eu gosto dele, às vezes irrita, mas é normal, faz parte da identidade de onde ele vem, dos Balcãs, é algo, é quase um estereótipo, mas acaba por ser verdade e às vezes ele irrita um pouco por isso, mas ele nesse jogo até quase encheu a folha, foi quase um triplo-duplo, marcou 27 pontos, 9 ressaltos e 2 assistências, esteve mesmo quase perto do triplo-duplo. Ele que no início entrou um pouco morno, mas depois aqueceu. Como é que viste dessa diferença? Também sentes nas bancadas que o jogo estava a começar a ficar perdido ou não? Foi sempre o apoio igual? Eu diria desde que os Mavericks começaram a ganhar, acho que por 5 ou 6, acho que a partir daí as pessoas começaram, ok, isto não vai correr nada bem, que daquele lado tem o Luka Doncic. Eu sentia isso, mas por acaso eu senti que os fãs do Raptors começaram a ficar mais com medo quando existia uma jogada que não deu em nenhum ponto, mas em que os Mavericks estavam sempre a passar a bola, até pareciam os Spurs de 2014 quase. Que até a pessoa que estava ao meu lado até dizia damn, sempre a passar e graças. Não marcaram nenhum pontos aí, mas acho que foi a partir daí que o pessoal começou a perceber, ok, se os Raptors não começarem a atacar agora, isto não vamos conseguir dar a volta. E claro que foi o Luka que deu a volta ao jogo, basicamente. Ele, como eu já referi na primeira parte, não fez grande coisa, mas a partir da segunda parte ele deve ter pensado, ok, se eu não fizer isto, a minha equipa não vai ganhar. Por isso ele fez o que conseguia e é como referi, quase teve um triplo-duplo, por isso teve um grande jogo. Mas eu acho que sempre que existia um step back do Luka, o pessoal tinha sempre aquele medo que ia entrar e grande parte deles entrou. Por isso, sem dúvida, o Luka Doncic é mesmo um jogador que enche as medidas, é capaz de dar a volta a um jogo em dois períodos, um período que seja. E é mesmo um talento que acho que eu acho que é muito difícil encontrar-se um talento daqueles e com a maturidade que ele já tem. Sei que ainda
vai contra os árbitros, ainda não se queixa muito, mas eu acho que ele tem 21, 22 anos, não estou em erro, e para a idade que tem já joga muito. E acho que foi isso mesmo que me fez comprar bilhetes para este jogo e não para os Wizards, porque eu queria ver o Luka em pessoa, e ainda bem que o fiz. Mas por acaso eu queria referir também o Kristaps Porzingis, porque ele na segunda parte não fez grande coisa, eu também estava sempre a mandar vir com ele a ver se ele parava com as coisas que estava a fazer, mas ele no primeiro período acho que teve dois abafos que foram muito importantes para a equipa defensivamente dos Mavericks, e ele também não teve as melhores estatísticas, mas notava-se o impacto dele, porque infelizmente, por muito que o Precious Achiuwa e mesmo o Chris Boucher joguem bem em termos de ressaltos e sim, o Kristaps, por ter a altura que tem, notava-se a grande diferença. Por isso eu gostava de referir também o Kristaps Porzingis no primeiro e no segundo período, embora ele no terceiro e no quarto tenha desaparecido um bocado para ver o Luka Magic, mas não sei. É sempre. Eu sinto que quando o Lucas joga bem, o Porzingis não joga. Eu acho que eles dois juntos nunca têm um período em que vamos dizer ora jogas tu, ora jogo eu. Eu acho que é isso que um dia vai ter que os Mavericks vão ter que perceber. Vamos ter que deixar o Porzingis ir, porque acho que isto não funcionou como achavam que ia funcionar, por serem jogadores, acho que até têm personalidades bastante semelhantes, mas eu acho que não funciona juntos. E também queria referir, porque tu foste dar azar a um jogador que eu adoro. Eu estava à espera que tu fosses ver um masterclass do Jalen Brunson, mas não viste. Foi dos piores jogos dele nesta época, porque agora nos últimos jogos tem sido um jogador preponderante nos Mavericks, do banco. Até eu diria provavelmente que é até o segundo melhor jogador dos Mavericks, eu diria. Neste momento, sem dúvida. Eu acho que tem-me surpreendido a mim, até que eu sempre, desde que ele entrou na Liga, vindo de Vila Nova, era um jogador que eu sempre gostava. Eu achava que era um pouco posto de parte, porque ele já entrou na Liga um pouco mais velho e às vezes queria estar mais tempo a rookies ou jogadores menos experientes para lhe dar mais minutos, e ele padecia um pouco disso. Mas agora está a demonstrar que é um jogador muito bom mesmo, e eu não sei se até não vai lutar pelo Sixth Man of the Year. Se os Mavericks conseguirem ter um bom recorde, eu acho que pode estar na equação. Sim, acho que de certa forma eu noto que os Mavericks estão mais soltos quando ele joga com o Luka, porque o que se vê muito e o que eu vi muito no jogo com os Raptors foi mesmo isso, foi o facto de o Luka fazer muitas coisas isolação e tentar ao máximo fazer as coisas ele mesmo. Mas o que eu noto é mesmo o Jalen Brunson a dar aquela segunda opção ao Lucas se as coisas não funcionarem nesses momentos de isolation. Porque eu acho que o que acontece muito é que o Luka olha em volta e vê, ok, se eu não fizer isto eu não vou, os meus colegas de equipa não vão fazer grande coisa. Mas o que eu acho é que o Jalen Brunson nos últimos jogos e nas últimas semanas tem dado mais liberdade ao Luka para confiar mais nos companheiros de equipa e mais especificamente no Jalen Brunson. Por isso, o Jalen Brunson pode não ter aquelas estatísticas, por exemplo, um Jordan Clarkson pode ter, mas o impacto dele está lá. E acho que é isso que se deve tirar nos Mavericks neste momento. E eu acho que é mesmo tirar um pouco da água do capote do Luka, porque o Brunson joga muito bem a point guard e o Luka pode ser um pouco colocado mais na ponta, para lá está. O Brunson cria, exato, o Brunson cria e o Luka está sem bola à procura de marcar ainda mais pontos, e eu acho que é um win-win situation para os dois, porque assim o Brunson tem mais preponderância e o Luka ainda mais, não é? Porque já nem precisamos de saber que ele é o melhor jogador da equipa, e o Brunson acho que também percebeu bem o papel que está a ter na equipa, é sair do banco e ajudar. Eu acho que qualquer dia ele será titular, nem que quanto mais não seja em jogos que às vezes para lhe dar mais minutos a ele e tirar a outros para fazer uma rotação diferente, mas eu acho que o papel dele vai ser a sair do banco como é um Manu Ginóbili e menos esteroides. Sim. E também porque eu acho que o Jalen Brunson tem uma coisa que o Luka é bom, mas eu acho que o Jalen Brunson dá outra possibilidade de playmaking à equipa, e isso também faz a diferença. Arrisca menos.
exato, é um grande playmaker, o Luka, mas é como tu dizes, como disseste agora, ele arrisca muito. E o Jalen Brunson não arrisca tanto e acho que isso de certa forma dá mais segurança à equipa. E acho que é isso que estamos a ver nas últimas semanas, sem dúvida. E agora, para terminar, é uma experiência a repetir, sem dúvida. Sem dúvida. E se eu voltar ao Canadá ou se alguma vez for aos Estados Unidos, é o que vou tentar fazer de certeza. É ver mais um jogo da NBA, porque é uma experiência única e acho que todos os fãs da NBA devem. Eu sei que é muito difícil, mas se alguma vez forem ao Canadá ou aos Estados Unidos, que devem tentar. Por muito que seja complicado, por muito que se pague de vez em quando, acho que é uma experiência que fica e é o que ficou para mim. Foi das melhores experiências que já tive em termos desportivos e acho que todos os fãs da NBA iriam gostar, porque eu de certa forma sentia que estava mesmo em casa, estava a mandar vir com os jogadores dos Mavericks e dar aquilo que conseguia aos jogadores dos Raptors. Mesmo à portuguesa. Só por isso, e acho que por isso é mesmo uma experiência que toda a gente deve tentar. E pronto. E ainda bem que o fiz, porque consegui ser o enviado especial do Coast to Coast. Por isso. Deste-me aqui um episódio, deste-me aqui um bom episódio e eu agradeço-te imenso, porque lá está, é um dos meus sonhos a ir ver os Warriors a São Francisco. Acho que deve ser um pouco mais caro do que ir a Toronto. Acho, pelo menos a ideia que eu tenho, até pode ser errada. Mas a cidade é mais cara, de certeza. Sim, de certeza absoluta. Ainda podia ter escolhido uns Detroit Pistons. Estava mais triste neste momento, mas a minha carteira provavelmente não choraria tanto. Ou então ir a Miami, porque Miami até pode ser uma cidade cara, mas os voos é menos tempo, não me ia cansar tanto. Sim, verdade. Espero que um dia seja essa a minha queixa, que fui a São Francisco e que me esteja aqui a queixar que estava cansado. Quem sabe? Eu quero só referir que o Coast to Coast tem o Patreon, por isso vamos tentar apoiar a Clara para ela ir ver um jogo da NBA, por favor. Eu agradeço a ti porque és um dos dois patronos. Agradeço a ti e à Maria que foram os primeiros patronos nesta nova era do Coast to Coast, e se quiserem ajudar, eu coloco sempre, acabo de gravar, edito e coloco logo o áudio após, com pouca edição, para vocês verem também o que eu disse de mal. Às vezes eu engasgo-me um pouco a falar, por isso também fica um pouco mais limpo, sem os cortes. Percebem melhor a minha falta de jeito para isto, mas é isso mesmo que o Pedro disse. Eu agradeço a quem quer ajudar, e é a partir de €1 que podem ajudar no Patreon. Vou pôr o link na descrição do Facebook, não, já estou aqui a enganar-me, no YouTube. Vai ter todos os links lá, de Instagram, Twitter, Patreon, tudo o que vocês quiserem ver e ajudar. Eu agradeço-te, Pedro, por este bocadinho. Foi uma excelente conversa, que foi um pouco diferente do habitual. Não falámos aqui de Stephen Curry da vida. Sim, exatamente. Sim. O que eu adoraria falar, mas vai ficar para outro episódio, porque se tudo correr bem vais voltar cá muitas vezes. E é isso. Espero que tenhas gostado de cá estar mais uma vez. Sem dúvida, e mais uma vez obrigado pelo convite. E para o pessoal que nos está a ouvir, por favor, vamos apoiar a Clara, porque o Coast to Coast está a crescer cada vez mais e acho que está na altura de tentarmos ajudar a Clara a conseguirmos, nem que seja para comprar equipamento novo, ou seja para ir ver um jogo da NBA à Califórnia, o que for. Eu acho que o objetivo é mesmo ajudar a Clara, por isso, por favor, façam isso, porque ela merece. Obrigada, Pedro, e obrigada a todos que nos ouviram. Para a semana há mais um episódio ou mais. Ainda estamos aqui a ver como é que vai ser a dinâmica, mas todas as quartas-feiras é quase garantido que há um episódio a partir da 21, 22 horas. Depende sempre dos jogos da Liga dos Campeões desse dia, porque já sabem que o futebol também mexe aqui um pouco com as pessoas, por muito que não queiramos. Por isso, obrigado e até à próxima.